Olha, os aços inoxidáveis ferríticos, eles estão por toda a parte, né? Desde o sistema de exaustão de um carro até em grandes usinas químicas. Agora, para quem é da área de engenharia ou de inspeção, entender não só as propriedades, mas principalmente as fraquezas desses materiais, isso é fundamental. Então, vamos mergulhar fundo na ciência e, claro, na prática por trás desses aços que são tão importantes. Sabe aquela pergunta que parece super simples, mas que na verdade é a base de tudo? É essa aqui. Por que alguns aços enferrujam e outros não? A resposta para isso tá tipo no coração da metalurgia. E olha, dominar essa resposta é o que separa o amador do profissional de verdade. O que faz um aço se degradar com o tempo e o outro, bom, parecer que nem liga para ele. Beleza, para a gente entender tudo isso direitinho, a gente vai passar por 5 pontos-chave. Primeiro, a gente vai desvendar o segredo do aço inoxidável. Depois, vamos falar do superpoder do cromo e também do seu inimigo interno, o carbono. Aí, a gente parte para a prática com um guia de ligas e, o mais importante, os sinais de alerta que todo mundo da inspeção precisa ter na ponta da língua. Então vamos lá. Qual é o grande segredo por trás de um aço que simplesmente não enferruja? Adianto, não é mágica não, é pura química e é uma química fascinante. O herói da nossa história é isso aqui, a camada passiva de óxido. Pensa nela como um escudo invisível, sabe? Uma película super fina que o próprio aço cria na superfície dele. E o mais incrível é que ela se regenera. Se você riscar, danificar, não tem problema. Se tiver oxigênio por perto, ela se conserta sozinha. É essa camada que dá, vamos dizer, a nobreza e a resistência para o aço. Mas não é só de resistência à corrosão que vive o aço ferrítico, não. Ele tem umas características bem particulares. Primeiro, ele é magnético. Isso, para um inspetor, já é um teste de campo super rápido para diferenciar ele de outros tipos, como os austeníticos. A estrutura atômica dele, a famosa CCC, ou cúbica de corpo centrado, faz com que as propriedades mecânicas sejam parecidas com as do aço carbono comum. Só que, e isso é super importante, ele geralmente é menos dúctil, ou seja, ele não estica tanto antes de quebrar. Ok, mas como é que essa camada protetora se forma? A resposta está toda em um único ingrediente, o cromo. Gente, ele não é só um aditivo. Ele é o cara que define se um aço vai ser inoxidável ou não. E aqui está o número mágico que todo mundo precisa guardar: 11%. Para um aço ser considerado de fato inoxidável, ele precisa ter no mínimo 11% de cromo. Se tiver menos que isso, aquela camada passiva simplesmente não se forma direito e o ferro fica ali, exposto, pronto para oxidar. E a lógica daqui para frente é bem simples. Quanto mais cromo você coloca, mais forte e resistente fica essa barreira protetora. Isso faz uma diferença enorme, especialmente em ambientes bem agressivos, como em usinas de ácido nítrico ou em lugares com temperatura lá no alto, onde a grande preocupação é a oxidação a quente. Mas nem é como em toda boa história, todo herói tem seu ponto fraco. E no caso do aço ferrítico, essa vulnerabilidade vem de um lugar inesperado, de um elemento que, ironicamente, é super importante para o aço: o carbono. E aqui é que está o grande dilema da metalurgia. O carbono é ótimo para deixar o aço mais duro, mais resistente, o que a gente quer, certo? O problema é que o carbono, digamos, gosta muito do cromo. E nessa amizade, ele acaba roubando o cromo que deveria estar formando a camada protetora. Ou seja, ele sabota a proteção contra a corrosão sem querer. Para a gente entender direitinho como isso funciona, tem uma analogia que é perfeita. Imagina o seguinte: quando o aço está bem quente, lá no processo de fabricação, o carbono fica totalmente dissolvido na estrutura do metal. É igualzinho açúcar dissolvido em água quente. Você não vê os grãos, está tudo misturado, uniforme, estável. O problema todo começa na hora que o aço esfria. Assim como o açúcar que começa a formar cristais no fundo do copo quando a água esfria, o carbono começa a se juntar com o cromo. E essa união forma uma coisinha chamada carboneto de cromo. E o pior, esses carbonetos adoram se formar bem nas fronteiras entre os grãos microscópicos do metal, os chamados contornos de grão. E qual a consequência disso? É gravíssima. A formação desses carbonetos rouba o cromo das áreas que estão logo ao lado dos contornos de grão. Essa região fica com um déficit de cromo, uma zona empobrecida. E o teor de cromo ali pode cair para menos dos 11% que a gente falou. E o que acontece? Aquela área perde a proteção, não forma mais a camada passiva. Ela se torna um caminho livre, um prato cheio para a corrosão avançar. É o que a gente chama de corrosão intergranular, um problema seríssimo. Ok, com essa base toda na cabeça, vamos para o mundo real.
Vamos dar uma olhada em algumas das ligas ferríticas mais comuns que a gente encontra por aí na indústria e entender por que cada uma é feita de um jeito. Começando pelo mais famoso de todos, o tipo 430. Esse aqui é o arroz com feijão dos ferríticos. Se alguém que trabalha com inspeção encontra um aço ferrítico por aí, a chance de ser um 430 é enorme. Ele tem ali entre 14% e 18% de cromo, o que dá um equilíbrio excelente entre o preço e a resistência à corrosão. Por isso que a gente vê ele em todo lugar. Trocadores de calor, indústria de alimentos, equipamentos químicos. Agora, um exemplo genial de engenharia de materiais, o tipo 409. O pessoal da indústria automotiva adora ele. Ele tem só o cromo essencial, ali nos 11%, o que o deixa mais barato. Mas aí você pensa, e o problema do carbono? Ah, e que tal o pulo do gato? Ele é estabilizado com titânio. O titânio gosta ainda mais do carbono do que o cromo, então o titânio se sacrifica, se liga com o carbono e deixa o cromo livre, em paz, para formar a camada protetora. É por isso que ele é perfeito para sistemas de exaustão de carros. E quando o problema não é água, mas sim calor, muito calor? Aí entra em cena o especialista, o tipo 446. Esse aqui tem cromo para dar e vender, chegando a 27%. Com tanto cromo, ele forma uma camada de óxido super estável que aguenta temperaturas altíssimas. É a escolha número 1 para peças de fornos, revestimentos, tudo que precisa aguentar o tranco do calor extremo. Muito bem. Agora vamos para a parte que, para um inspetor, é talvez a mais importante de todas. Entender os possíveis jeitos que esse material pode falhar. Porque não adianta só saber que ele é inoxidável. É preciso saber exatamente quando e por que ele pode quebrar. E aqui está um dos maiores perigos, um fantasma que assombra os aços ferríticos com muito cromo. A fragilização a 475 graus Celsius. O nome é esquisito, mas o conceito é fundamental. Se um aço desses fica trabalhando por muito tempo numa faixa de temperatura específica, ali entre 343 e 593 graus, acontecem umas mudanças na estrutura dele. E o resultado? Quando ele esfria e volta para a temperatura ambiente, ele fica quebradiço como vidro. E é exatamente isso que torna esse fenômeno tão perigoso. Olha só, o material não fica frágil lá na temperatura alta de operação. Não. O problema acontece depois, quando ele esfria. Pensa no perigo. Um equipamento pode funcionar por anos nessa temperatura sem dar nenhum sinal de problema. O dano está acontecendo, mas de forma silenciosa. E ele só vai se manifestar como uma fratura repentina, catastrófica, numa parada de manutenção ou quando forem ligar o equipamento de novo. Isso aqui deixa bem claro o porquê de tanta cautela. É por isso que, na prática, em serviços que têm ciclos de esquenta-esfria, as ligas ferríticas têm um limite de operação ali perto dos 340 graus Celsius. A ideia é sempre trabalhar ou abaixo da zona de fragilização, ou, no caso de aços como o 446, bem acima dela. O que não pode, de jeito nenhum, é ficar passeando por essa faixa perigosa por muito tempo. E isso nos leva a uma pergunta final, que é super prática e que todo profissional precisa se fazer. Será que não tem uma fragilidade escondida, à espreita, aí nos equipamentos? Quando for avaliar uma peça de aço ferrítico, não dá para olhar só se tem corrosão ou não. É fundamental, é essencial investigar o histórico de operação. Essa peça trabalhou naquela faixa crítica de temperatura? Saber a resposta para essa pergunta pode ser a diferença entre a segurança e uma falha que ninguém estava esperando.